tema da nossa live de hoje, enquanto vocês me confirmam, é como sair de certos pensamentos te fará andar por novos caminhos. A gente vai desmistificar esse tema todo dentro de um conceito que no Mindfulness é descrito como desfusão. Vou explicar tudo o que acontece antes e as soluções possíveis que a gente pode fazer. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Convidem outras pessoas para estar aqui junto com a gente também nessa live de hoje. Para quem não me conhece, que está chegando hoje, eu sou Bret Silva, eu sou psicoterapeuta, instrutora de yoga e de meditação Mindfulness. E a gente está caminhando essa semana inteira por temas diversos dentro do Mindfulness. Mindfulness é uma técnica meditativa, só que também eu estou trazendo ela dentro de um olhar da psicologia. Como a psicologia sustenta o Mindfulness, e quando eu falo a psicologia sustenta o Mindfulness, eu estou falando da ACT, que é conhecida como terapia de aceitação e compromisso. O Mindfulness, baseado na ACT, é descrito por 4 dimensões de processos humanos, né? De processos que se trabalham. 4 desses processos a gente vai estar finalizando eles hoje, que a gente já passou por contato com o momento presente, eu observador, aceitação e a aula de hoje que a gente vai falar de desfusão. Amanhã a gente vai falar de valores com ação comprometida, que é o que nos direciona dentro desse caminho que a ACT nos guia também muito lindamente, sustentando e dando base para o Mindfulness nesse olhar e nessa perspectiva mais psicológica também. Então, o que eu quero dizer para vocês em linhas mais curtas é que Mindfulness ou meditação, Mindfulness não é só fechar os olhos e meditar. É muito mais que isso, é tomar consciência de todos os seus processos no momento presente. É uma técnica que te chama para o presente, que te convida, melhor dizendo, a estar presente. E o que é isso? Qual é esse tema de hoje, né? Desfusão. Desfusão é uma palavra inventada. E desfusão é o contrário de fusão. E fusão nada mais é do que estar colado, do que estar grudado. Fusão é quando a gente se fusiona, é quando a gente gruda, é quando a gente cola mesmo. E o processo que se torna mais saudável é o processo de desfusionar-se, que seria um processo de descolar-se. Só que antes da gente descolar-se de alguma coisa, a gente primeiro tem que se perceber fixado. Fixado ou fixada em determinadas possibilidades. E as possibilidades que eu vou trazer hoje aqui são pensamentos e emoções. Quando a gente se fixa, quando a gente se gruda a determinados pensamentos e a determinadas emoções, isso pode começar a nos adoecer. Eu já quero começar a dar um exemplo aqui meu. Por exemplo, isso acontece constantemente na nossa vida e a gente vai começando a interagir a partir do que vocês forem entendendo, né? Se eu agora, aqui, no lugar de comunicadora, né? No lugar de ensinando, eu começo a ter pensamentos de que eu sou uma péssima comunicadora. Eu começo a ter pensamentos de que eu não falo bem, de que vocês vão me julgar, que vocês não estão gostando, e vai surgindo. A gente só precisa de um pensamento. Um pensamento começa a construir vários outros pensamentos. É como se um fosse puxando o outro, um fosse puxando o outro. E quando eu tenho esses pensamentos, eu posso ter 2 escolhas. Nós sempre temos 2 escolhas. A primeira escolha é se fixar nesse pensamento e se limitar a partir do que eles nos traz. Então a gente pode se fixar, se limitar e de repente parar. De repente eu não querer mais fazer movimentos, de repente eu não querer mais estar aqui me comunicando com vocês. E isso, se a gente parar para pensar também, vai começar a me prejudicar, porque isso também faz parte do meu trabalho. Ou então, de repente, se isso fosse um trabalho muito significativo para mim, eu poderia estar indo para outro lugar, para outra carreira e abandonar isso que poderia ser tão especial para mim. Essa é a primeira opção. A primeira opção é se fixar e se limitar a partir do que o pensamento te diz.
A segunda opção é você perceber esses pensamentos e mesmo na presença desses pensamentos, você poder caminhar com eles. Por exemplo, se eu tiver com esses pensamentos aqui me julgando, dizendo que eu sou uma péssima comunicadora, eu posso, mesmo assim, na presença deles, porque eu não estou dizendo que o pensamento está sumindo, porque o pensamento ele não some, ele não desaparece, nós reformulamos ele. Mas mesmo que eu esteja aqui na presença desses pensamentos que me são desafiadores, eu continuo seguindo em direção que é importante. Eu continuo me comunicando, eu continuo passando conteúdo, eu continuo aqui com vocês, mesmo que eu tenha pensamento que vocês estão me julgando. Entende? Duas perspectivas. Mas geralmente, o que é que nos acontece? Geralmente nós compramos os pensamentos, nos fixamos com eles e à medida que nos fixamos, nós começamos a limitar nossas vidas. Nós começamos a responder literalmente ao pensamento. E quando eu falo fusão, eu falo realmente isso. Quando você tem um pensamento, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia. Uma pessoa que tem anorexia é uma pessoa que está em fusão com o pensamento, é uma pessoa que está grudada com o pensamento. E além dessa pessoa estar grudada com o pensamento, ela também está com uma visão completamente distorcida da realidade. Mas isso não é uma construção assim que surge do nada e agora eu tenho anorexia. Não é assim. É uma construção que a gente começa a encaixotando esses pensamentos, aí comprando esses pensamentos. A gente começa a ir diminuindo, no caso da pessoa com anorexia, diminuindo a nossa autoestima. E a gente vai comprando a ideia de que é feia, a gente vai comprando a ideia de que é gorda, a gente vai comprando a ideia de que é isso, a ideia de que é aquilo, E a gente vai começando a se comportar dessa maneira. E a gente vai começando a se comportar dessa maneira. Por exemplo, pessoas que têm delírios de alucinação. Alucinações auditivas, por exemplo. Pessoas que têm alucinações auditivas, elas não estão escutando aquelas vozes vindo de outras pessoas. Elas estão escutando as vozes vindo da própria mente delas. É como se o pensamento estivesse gritando com elas, dizendo o que elas precisam ou não fazer. E a mente começa a se fixar nesses pensamentos. E geralmente são pensamentos que não te dizem coisas positivas, que te dizem coisas que te elevam. São pensamentos que gritam com você e que te depreciam. Pessoas que sofrem de ansiedade e pessoas que têm transtornos de ansiedade no intuito de que tem crise de pânico, recorrente crise de pânico. Quando essa pessoa imagina participar de um evento, por exemplo. Vai ter um evento e a pessoa vai participar. A ideia, o pensamento que chega primeiro sobre esse evento, possa ser que aconteça coisas desastrosas nesse evento. Primeiro, possa ser que eu tenha uma crise, possa ser que dê vexame, possa ser que aconteça isso ou aquilo. A pessoa está fusionada com o pensamento. A pessoa está grudada com pensamentos de perigo, com pensamentos em que ela precisa ficar alerta. Essa mesma pessoa que está fusionada com esse pensamento, que está grudada com esse pensamento, ela pode tomar um remédio antes de ir para esse evento ou, para garantir, não toma o remédio, mas já leva o remédio, porque se acontecer alguma coisa, já estou seguro. Quantas vezes, se você sofre de ansiedade, quantas vezes você já saiu para algum lugar e já pensou, não, eu posso ter uma crise lá, vou levar o remédio. E você já levou o remédio. Ou então, quantas vezes você já tomou o remédio antes porque imaginou que naquele lugar, naquele evento, naquela situação, você poderia ter uma crise de pânico. Acredito que pode ter acontecido se você sofre de ansiedade. Ou você já anda preparado, já anda com todas as medicações, porque se alguma coisa sair do controle, você tem como sustentar-se, você tem como se sustentar. Eu tomo meu remédio e fica tudo bem. Isso acontece porque você está grudado com certos pensamentos. Qualquer que seja o pensamento, você está grudado com ele. E quando você compra esses pensamentos, a sua vida começa a ser pautada em função disso. Por exemplo, uma pessoa
que não sofre um transtorno de ansiedade, que não sofre ansiedade, pensa em um determinado evento, às vezes não pensa nas coisas provavelmente ruins que podem acontecer. Porque a mente não está fusionada nisso, a mente não está grudada nisso. Mas como você vive numa luta constante com o pensamento, com as suas emoções, a primeira ideação que vem é, pode dar alguma coisa lá, preciso, já está garantida. Então você começa a ir levando a sua vida e se comportando a tal modo a responder o que o seu pensamento diz. E sempre, e de novo, nós sempre temos duas alternativas. A primeira delas é comprar esse pensamento e limitar a nossa vida por causa desses pensamentos. A segunda alternativa, perceber a presença desses pensamentos e mesmo assim conseguir seguir em direção ao que você precisa. E como é que o mindfulness ele pode te ajudar nesse processo? O processo de conscientizar-se está justamente no presente. Está justamente em nós começarmos a perceber a função desse pensamento. E eu não estou te falando, olha, você pensou uma coisa desagradável e você vai parar de pensar nisso. Cancela esse pensamento. Não se cancela os pensamentos. A intenção desse processo de desgrudar-se do pensamento não é cortar o pensamento, não é eliminar o pensamento, mas é começar a observar a função do pensamento na sua vida. Porque tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem uma função, tem um contexto. Todo contexto que nós estamos, ele tem um propósito funcional. Se ele se mantém, de alguma maneira você está tendo ganhos em cima disso, ou de alguma maneira está sendo justificado continuar fazendo aquele comportamento. Se aquele comportamento está disfuncional, e você percebe que ele está disfuncional, aí sim é a hora da gente começar a mudar. Aí sim é a hora que a gente precisa começar a fazer alguma coisa diferente nessa história para que a gente comece a recontar a nossa narrativa de história de um ponto de vista diferente. Então eu não estou te falando que a gente quer mudar o pensamento. Primeiro a gente quer entender a função do pensamento. Que função é essa que esse pensamento tem? Ótimo exemplo esse. Ele disse aqui, ó, já teve dias que só de pensar em sair de casa, o coração dele acelerava. O coração dele não acelera involuntariamente. Primeiro surge um pensamento que pode ser alguma coisa lá fora, é amedrontador, alguma coisa lá fora não me deixa saudável, alguma coisa lá fora de alguma maneira te coloca em alerta ou em perigo. Isso, o pensamento surge. Depois surge uma sensação, uma emoção no corpo. Então o pensamento surge uma sensação, emoção. Surgindo isso, o seu coração ele é como se fosse uma resposta. O coração é uma resposta, acelera. Isso te deixa mais alerta. Você não consegue mais raciocinar muito bem quando você já está nesse momento. Porque a produção mental já iniciou, a produção mental já começou, você já começou a comprar esses pensamentos de que lá fora tem alguma coisa ameaçadora, que lá fora tem alguma coisa que pode te prejudicar, que lá fora tem... O seu corpo vai reagir, porque a sua mente está pensando. Mesmo que você não esteja na presença de perigo, você não precisa estar na presença de perigo para você estar completamente em alerta. O seu corpo ele fica em alerta para que você reaja. É exatamente isso. Se você passar por uma rua, agora um exemplo bem grosso para vocês entenderem. Se vocês passarem por uma rua e vocês... Não precisa nem passar por uma rua. Se vocês tomarem um susto, a gente está aqui agora assistindo a live, participando e tal. De repente vocês tomam um susto. Pum! Tomou um susto, o seu corpo reage àquele susto. Porque a tendência do nosso corpo a uma presença ameaçadora, a uma presença que não estava ali no script, é reagir.
Então, nosso corpo se prepara para que a gente reaja, que a gente corra, a gente fuja, a gente faça alguma coisa. Então, por isso que a gente pode acelerar o coração, por isso que a gente pode ter formigamento, por isso que a gente pode suar, por isso que a gente pode ter reações. Reações que não estavam sendo esperadas. A gente tem essas reações porque a gente realmente estava na presença de alguma coisa, a gente toma um susto. Logo, depois tudo se resolve e a gente fica bem. Só que na mente de uma pessoa ansiosa, não precisa existir uma ameaça na realidade. Porque a ameaça, ela está sendo construída a cada instante à medida que a pessoa pensa. Então, à medida que a pessoa pensa e cria um pensamento de medo, o pensamento que vai te trazer medo, que vai te colocar em uma crise, o pensamento que vai te desorientar, o pensamento que vai te deixar em desequilíbrio, ele não precisa estar existindo, ele não precisa estar aqui, uma coisa palpável, não precisa ser uma situação, um susto, um assalto, não precisa existir na realidade. Porque a mente já está criando isso. E quando a mente está criando isso, você já comprou. Todos esses pensamentos que você retroalimenta já são pensamentos que foram comprados. Você já está colado nos pensamentos. Você já está fusionado nos pensamentos. Entende? E quando a gente percebe, é ótimo. É um ótimo passo em direção ao movimento novo. Em direção à mudança. Quando a gente percebe que está grudado com esses pensamentos, assim como o Peterson falou de que pensa em sair de casa e já sente o coração, ele está fusionado com algum pensamento. A gente precisa começar a entender quais são esses pensamentos, porque a função a gente já percebeu. É uma função de se esquivar de um determinado comportamento, que seria sair de casa. Então, existindo fusão, logo a compra do pensamento. Tendo a compra do pensamento, nós vamos emitir informações para o nosso corpo. O nosso corpo reage. E às vezes quando esse corpo reage pode ser o quê? Uma crise de ansiedade. Pode ser o quê? Não vou fazer isso porque eu não consigo dar conta dessa emoção que vem tão forte. Se vocês perceberem, muito das doenças atualmente, a maioria das doenças existentes são doenças psicossomáticas. São doenças que começam na mente e vão para o corpo. São doenças que atingem o nosso emocional de uma forma tão forte que o nosso corpo ele padece. E mais uma coisa, por que a gente precisa entender a função dos nossos comportamentos, a função dos nossos pensamentos? Porque, além de sofrermos, às vezes nós estamos tão apegados a esse sofrimento que nós não queremos mais largar. Pessoas têm ganhos secundários porque estão doentes. Você se grudou tanto no pensamento. Por exemplo, uma pessoa ansiosa tem a vida dela normal, comum, só que geralmente essa pessoa tem episódios de crises de pânico. Essa pessoa tem recorrentes crises de pânico. E todas as vezes que essa pessoa tem crises de pânico, ela precisa ir para o hospital, ela precisa ir para algum lugar porque ela ainda não sabe lidar com as emoções dela. E quando ela precisa se deslocar para esses lugares, a família auxilia ela nisso. O marido, a mãe, o pai, a família auxilia essa pessoa nisso. Então, inconscientemente, é como se nesses momentos que essa pessoa está tendo uma crise, é nesses momentos que a família está perto, é nesses momentos que a família chega e acolhe. Então, de repente, é bom ficar nesse lugar de doente, de estar em crise, porque mobiliza a família e a forma que você ganha atenção e carinho. Então, percebe, ao invés da gente tentar perceber esse ciclo e tentar caminhar por um lugar mais saudável, às vezes as pessoas se fixam exatamente na dor, porque a partir da dor elas recebem a atenção e o carinho que elas desejam. Isso se chama ganhos secundários. Pode não ser o seu caso, é claro, mas existem casos em que as pessoas
inconscientemente querem continuar mantendo aquele comportamento adoecedor. Que claro, que com o passar do tempo a tendência é só piorar. Porque não tem como a gente manter ganhos secundários desse tipo, se pensando no lado do ganho da doença, numa manutenção por muito tempo, porque ninguém vai aguentar. Nem a própria pessoa vai aguentar uma vida inteira com recorrentes crises de pânico. Mas eu só quero que você entenda que a nossa mente, ela tem essa capacidade de te fazer achar e pensar que até na doença você tá ganhando. E você compra esse pensamento de que, caramba, que bom, a família toda me acolhe quando eu tenho uma crise. Entende como a mente vai adoecendo cada vez mais? E a intenção é que a gente comece a reparar esses pensamentos antes que a mente comece a adoecer cada vez mais. Como é que tá chegando aí para vocês? E mais uma vez, eu não estou dizendo que a nossa intenção é anular o pensamento. O pensamento não se anula. Mas nós precisamos mudar as funções desses pensamentos. Que aí sim é onde nós estamos sendo prejudicados. E como é que o mindfulness, ele pode nos auxiliar nesse processo de começar a nos perceber? Perceber os pensamentos, perceber as emoções, perceber as sensações. Primeiro, observar. Tudo começa a partir da autoobservação. Então, começamos a observar a utilidade daqueles pensamentos para que a gente comece, primeiro, a não se fixar mais no pensamento. E uma dessas observações é quando a gente começa a olhar o pensamento sem julgar e sem se apegar. E eu vou dar um exercício para vocês começarem a implementar. Boa noite, boa noite. Observar o pensamento sem julgar e sem se apegar. Porque o início dos nossos processos adoecedores é quando a gente está grudado com eles. Grudado com os pensamentos. A gente está literalmente respondendo aos pensamentos. Literalmente respondendo a eles. E um desses passos é a gente começar a questionar o pensamento. Um dos processos dos descolar-se, um dos processos de desfusão, é começar a questionar o pensamento. E como é que a gente começa a questionar o pensamento? Perguntando mesmo. Perguntando ao pensamento. Se eu voltar no exemplo do que eu falei que eu sou uma péssima comunicadora, e isso já começa a me vir vários pensamentos de que vocês estão me julgando, que vocês não estão gostando, que vários pensamentos começam a me surgir. Então eu questiono o pensamento. Esse pensamento é útil? E se vocês quiserem, escrevam essa pergunta. Essa pergunta é maravilhosa para vocês se fazerem a qualquer momento. Você achou que está aqui, caramba, eu acho que eu estou respondendo total ao meu pensamento. Estou pensando aqui, não. Esse pensamento é útil? Primeira pergunta. Começa a se fazer. Porque quando a gente está grudado com o pensamento, é muito... rapidamente a gente começa a responder em função dele. Quando a gente se questiona, é como se a gente estivesse dando um passo para trás. Tá, tô olhando aqui, é como se você quisesse olhar o pensamento. Pensei aqui, eu sou uma péssima comunicadora. Questionei, esse pensamento é útil? Quando eu questiono, eu já estou um pouco mais afastada. O pensamento continua aqui, mas eu estou um pouco mais afastada. Isso me dá a possibilidade, de novo, de ter duas alternativas. Eu me fixar no pensamento e não continuar mais o que eu preciso fazer por causa dele. Ou começar a pensar, esse pensamento me serve para quê? Porque sempre o pensamento tem uma serventia. E nesse caso, nesse exemplo que eu dei, pode ser de repente, eu sei os meus potenciais. E por eu saber os meus potenciais, eu posso estar pensando isso porque de repente eu não estou dando o meu melhor. Caramba, eu podia fazer um negócio ser melhor ainda, porque eu sei dos meus potenciais. E se eu não estou dando o meu melhor, às vezes vêm essas inseguranças.
Porque a insegurança também te traz pensamentos que vão te botar para baixo se você não questionar o pensamento. Então percebe que a partir de um pensamento, em vez de eu comprar essa ideia e começar a me limitar a fazer o que eu preciso, eu posso caminhar numa direção contrária e tentar ser a minha melhor versão e tentar fazer um papel melhor de caramba, eu acho que está faltando alguma coisa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor. Acho que eu poderia estudar mais, eu poderia pesquisar certo artigo, fazer... De repente, isso vai me dar lembranças para buscar coisas novas. Eu não me limitei ao pensamento. Mesmo que ele apareça, eu não me limitei a ele. Vocês conseguiram entender? De que quando vem um pensamento, a gente sempre tem duas alternativas. Ou a gente se grudar nele e se limitar, ou a partir dele começar a se questionar. Questionar a utilidade do pensamento. E a partir disso a gente vai ter outras ideias do que fazer. Caramba, eu acho que eu poderia fazer uma coisa melhor. Porque o pensamento só surge porque você se conhece. Você se conhece no sentido de você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você sabe dos seus potenciais, você sabe das suas limitações. Então seu pensamento ele surge a partir do que você é. Porque o meu pensamento não é o mesmo pensamento que você. Às vezes os seus pensamentos são outras dúvidas, são outras elaborações. Entende que cada pessoa tem uma forma de se relacionar com a vida, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Então se questione. É um passo importantíssimo no processo de desfusão. Começar a questionar o pensamento. Eu fiz uma tabelinha aqui que eu vou dividir com vocês, geralmente, como é que acontece? Geralmente, acontece alguma coisa. Você está fazendo alguma atividade, você está fazendo alguma coisa, e eu vou dar alguns exemplos das vezes que acontece às vezes comigo. Então, são exemplos bem reais, hein? Por exemplo, eu tô aqui no Instagram, rodando, olhando a vida das pessoas, a vida perfeita de Instagram, essa coisa linda, maravilhosa. Surge um pensamento de repente, eu nunca vou conseguir fazer isso também, ou eu nunca vou poder estar nesse lugar, ou eu não vou estar nesse lugar. Isso é um primeiro pensamento que surge por causa de uma situação. Quando a gente está na luta com os pensamentos, vão surgir outros pensamentos para justificar o primeiro. Então, o primeiro pensamento que surgiu é: eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou estar nesse lugar. Aí já vem o segundo, já vem os outros pensamentos que sustentam esse. E é assim que as bases vão se enraizando. Aí o outro pensamento diz que eu não sou merecedora disso, por isso que eu estou nesse lugar que eu estou. E aí pode surgir outros pensamentos, justificando e te embasando o primeiro que surgiu. E assim vai, ó. Assim a gente vai construindo pensamentos autodestrutivos, construindo e sem perceber. Eu trouxe outro exemplo aqui também. Estava tentando dormir enquanto pensava. A situação. E isso acontece com todo mundo. Estava tentando dormir e estava pensando. Isso acontece com você também. Se acontece, tem uma meditação lá no canal do Bem Meditar, que é ótimo. Meditação para relaxar. Meditação justamente para você dormir. Aí você tá lá, deitado, tentando dormir e tá pensando. Aí o pensamento vem. Que nada tá dando certo na sua vida. O primeiro pensamento surgiu. Aí começa a luta dos pensamentos. Aí vem o pensamento de que você é uma fraude, que eu não vou conseguir, que a ansiedade vai acabar comigo, que eu não vou dar conta desse evento. Percebe? Então, ó, surgiu o primeiro pensamento e já veio vários outros em cima dele para justificar e fazer essa manutenção de pensamentos. Então, quando a gente está consciente desse processo, a gente percebe que está fusionado, ou então que está começando a se fusionar, ou então que está começando a se grudar nos pensamentos. O processo de estar no momento presente, de estar consciente, acontece exatamente aqui. Questionar o pensamento. Caramba, isso aqui realmente é útil para mim? Para que esse pensamento serve? Será que eu estou indo na direção que eu quero com esse pensamento? Eu trouxe outro exemplo. Estava conversando com amigos e senti uma sensação estranha. Agora não é pensamento, é sensação.
Você tá lá conversando com as pessoas e sentiu uma coisa estranha, diferente. Aí vem o pensamento e a sensação fica mais forte. Você se sentiu deslocada e inadequada naquele momento. A sensação de estar deslocado daquela conversa e não estar adequado naquele momento. Surgiu essa sensação. Aqui é o momento onde a gente percebe onde pode se fusionar ou não, porque já vem outros pensamentos para te justificar e te embasar nisso. Aí o pensamento vem: eu não sou um bom amigo, eu não sei confiar nas pessoas, e assim vem. E aqui a gente sabe que produções mentais acontecem por instantes. E surge um pensamento e o outro vem para embasar, o outro vem para sustentar, e a gente vai entrando em uma grande bola de neve mental. E ao invés da gente tentar se ajudar, vem outros pensamentos que nos botam ainda mais para baixo, outros pensamentos que ao invés de nos ajudar, eles começam a nos deteriorar ainda mais. E porque o mindfulness, ele é uma ferramenta importantíssima, porque ele treina habilidades. E eu não estou falando aqui que você vai chegar nesse instante que você está fazendo qualquer coisa e vem esses pensamentos, parar para meditar, fechar os olhos. Não, não é isso. É nesse momento que a gente vai começar a colocar exercícios em práticas. Dentro do método presente eu trago vários exercícios. Um deles eu trouxe aqui, que é o questionar o pensamento. Esse pensamento é útil? Para que ele me serve agora? Porque quando você pergunta, questiona a serventia do pensamento, você olhou para ele, você não começou a criar mais pensamentos, você olhou para ele. Tá, esse pensamento é útil para quê? Para que ele me serve? Para que direção ele está me levando? Entende? Você deu um passo atrás, você olhou. De repente você pode falar: pensamentos, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço, mas eu preciso seguir. E você realmente precisa seguir, mas eles vão estar aí. Hora ou outra eles vão surgir. E a gente questiona eles de novo. A gente já não compra mais eles antes. A gente já não se fixa mais no pensamento como antes. Porque a nossa intenção é justamente afastar-se. Desfusão poderia ser também afastar-se, desgrudar-se. E por que o tema da live foi esse? Sair de certos pensamentos, desgrudar-se, sair desses pensamentos te levará para novos caminhos. Porque você vai começar a perceber a sua vida de um lugar diferente. Percebe no exemplo que eu dei do me sentir péssima comunicadora? Já me levou para o exemplo de: caramba, eu preciso estudar mais, eu preciso entregar mais, eu preciso fazer um movimento maior acontecer. Me levou para um lugar de busca completamente diferente do que seria o lugar de parar, de inação, se eu comprasse o pensamento de que eu não sou uma boa comunicadora. Vocês entendem? Tá fazendo sentido para vocês? Me digam. Aí você deve estar se perguntando: mas a gente tem que questionar todos os pensamentos? Mas a gente tem que ficar ligado em todos os pensamentos? Não, não é preciso. Mas a gente precisa perceber os pensamentos que nos prejudicam. Você sabe quais são os pensamentos que te prejudicam. Você sabe quais são os pensamentos que te limitam. São esses pensamentos que a gente precisa ficar atento e a gente precisa começar a questionar. Usar técnicas de desfusão é importante porque faz com que a gente se afaste desses pensamentos e a gente não consuma mais eles como a gente vem consumindo, porque isso, com o passar do tempo, vai se tornar insustentável. É como você tomar remédio. Se você só toma remédio, você vai tomar um remédio por um tempo, depois vai ter que tomar 2, porque um só já não faz mais efeito. Você vai ter que tomar 3, você vai ter que tomar 4, você vai ter que tomar 10 remédios. Por quê? Você não está fazendo nada de diferente. Nenhum movimento diferente está acontecendo para que você mude ou reformule a forma de que você está pensando. Mas também tem pensamentos que a gente precisa se grudar. Tem situações e emoções que a gente precisa se fusionar. A gente precisa se grudar para que as coisas façam sentido. Por exemplo, você vai assistir a um filme. Você precisa entrar na magia do filme. Você precisa
acessar aquele espaço da experiência do filme. Porque você se ficar se questionando, isso é tudo ficção científica, isso aqui é tudo mentira, e tudo é efeito especial, é tudo... Você não consegue viver a magia do que aquilo pede. Então sim, tem momentos que a gente precisa estar realmente colado, grudado, fusionado com as nossas emoções, com a experiência. Mas tem momentos que não. E são nesses momentos que eu chamo a atenção, que são nesses momentos que geralmente são os momentos mais desafiadores. Assim como um amigo falou, que quando pensa em sair de casa o coração acelera. Então esse é um ótimo momento de você começar a questionar o pensamento. Será que esse pensamento realmente está sendo útil a ponto de te manter em casa? O que lá fora é tão ameaçador? O que lá fora pode ser tão selvagem a ponto de você continuar em casa? Se você não for, se você não sair, o que também você está perdendo? O que esse pensamento está te fazendo perder, te mantendo em casa? Percebe o quanto a gente precisa questionar esses pensamentos? E essa habilidade e todas as habilidades que a gente passou aqui no decorrer da semana, você tem todas elas dentro do Método Presente, que é justamente o curso ao qual eu estou falando para vocês essa semana, que faz parte da comunidade Bem Meditar, que além de você ter acesso à comunidade Bem Meditar, você tem acesso ao curso do Método Presente, onde eu passo por todos os processos, os 6 processos da ACT, e trago exercícios, dinâmicas do que você pode fazer para começar a ter uma qualidade de vida melhor. E não é só a comunidade. A gente tem a comunidade onde a gente medita, que a nossa intenção também é meditar, mas a gente tem trocas, a gente tem conversas, experiências, outras pessoas falando das suas experiências, você falando da sua experiência. Então, é uma construção minha também que está fazendo muito sentido para quem está chegando. É a chamada gestão emocional. Por que é tão importante a gente começar a gerir as nossas emoções? Porque a nossa vida vai se tornar mais leve. Porque a nossa vida vai ter um bem-estar melhor. Eu não estou dizendo que a nossa vida vai deixar de ser difícil. Muitas vezes a gente vai sofrer dificuldades por aí, vão ter situações difíceis que a gente vai precisar resolver. Mas mesmo na presença dessas, na ocasião dessas situações difíceis, você vai conseguir ter um discernimento melhor. Você não vai estar fusionado com os seus pensamentos. Você vai conseguir ter uma consciência mais plena em relação ao que está acontecendo. E não é só um curso onde você assiste, é um curso onde você assiste e você precisa colocar em prática, porque a nossa vida está acontecendo o tempo inteiro. E a função da comunidade é que você esteja na comunidade presente, que é para que você se sinta motivado a fazer, que você se sinta motivado a continuar. Por quê? Por exemplo, você assistiu essa semana de lives e, não, vou implementar isso aqui. Em 1 a 2 semanas você implementa, depois você não implementa mais. Porque a gente vai se esquecendo, porque a rotina nos pega, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. A função do grupo é nos manter motivados. Acessem o link da bio depois, vejam a página, assistam o vídeo, façam parte da comunidade, vocês não vão se arrepender. E melhor, vocês têm 7 dias para experimentar. Se você olhar o curso, assistir, participar, não gostar, você pede o seu reembolso, você nem precisa falar comigo, direto com a plataforma, você pede seu reembolso e segue a vida. Então você não tem nada a perder. Eu quero que você realmente conheça essa experiência, esse curso, porque eu estou entregando o máximo que eu posso dentro da comunidade, porque eu acredito nisso. Eu acredito na transformação que o Mindfulness pode trazer. A transformação, a qualidade de consciência, a qualidade de presença muda nossa vida. Muda completamente, muda tudo. Acessem, façam parte. É incrível isso, né? Começo do ano. É uma euforia incrível. Você se conecta com o pensamento de que você vai fazer metas e mais metas, realizar isso, realizar aquilo. Chegou janeiro, fevereiro, pronto, já acabou. Você não lembra mais nem quais são as suas metas. Você não lembra mais nem o que é que você tem que fazer. Vai seguindo a vida, vai seguindo o fluxo.
Isso, o método presente, a comunidade é para te convidar a estar presente, a se comprometer com o que você realmente precisa. Não tem como a gente não sentir mudanças, porque se você perceber, nas lives que a gente está tendo aqui na quarta-feira, que são gratuitas, geralmente a gente fica em torno de 10 minutos meditando. Eu já tive vários relatos de pessoas que tiveram a qualidade do dia completamente diferente depois da meditação. Porque o senso de presença, ele faz com que a gente mude a forma como a gente está reagindo aos acontecimentos. A gente não fica mais só na nossa mente. A gente realmente está atento ao nosso entorno, a gente está realmente atento à nossa volta. E essa habilidade de desfusionar-se é a habilidade de realmente, ó, o pensamento está aqui e você está observando ele. Mas ao mesmo tempo que você está observando os pensamentos, você também está observando a sua vida aqui fora, ó, porque aqui você tem uma visão. Então você observa o pensamento e você observa o que acontece também à sua volta. Por isso que começar a colocar a meditação, as habilidades e todas as ferramentas de mindfulness a seu favor hoje, com certeza vai mudar a sua vida. Percebe, daqui a 6 meses, o que é que você planeja da sua vida? Daqui a 6 meses, quais planos você tem? Começa pensando por aí. Se você não fizer nada agora, nada, não quero mudar, não quero fazer nada. Daqui a 6 meses, como é que você vai estar continuando fazendo tudo que você está fazendo? É para vocês refletirem que não tem como a nossa vida mudar se a gente não faz nada diferente. A Tânia tá aqui na live, a Tânia faz yoga. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Bem Meditar. No canal eu tenho várias aulas de yoga, tenho várias aulas de meditação, mas as pessoas não fazem. Porque estão lá disponível, a qualquer momento pode fazer. Mas quando a gente está na nossa aula, na nossa prática, que a gente tem um dia, que a gente tem a hora, todo mundo faz. Porque é diferente, porque o grupo motiva a gente a participar. Porque não é só você assistir uma aula lá no YouTube ou em qualquer lugar. O grupo, a experiência nos transforma, a experiência nos motiva a estar. Todo mundo sabe o dia e a hora, fica todo mundo correndo durante o dia para chegar em casa na hora e fazer a aula. Porque pessoas curam pessoas próximas, as pessoas estão sempre no nosso caminho para nos ajudar. Por isso que eu quero convidá-los a estar também juntos na comunidade. E não é só para estar comigo, não, mas é para estar também com outras pessoas, conhecendo outras pessoas. A Tânia mesmo sabe aqui, porque todo mundo se fala, todo mundo se conhece, a gente sabe a vida de todo mundo. O grupo não é só Brad, são pessoas, todas as pessoas que estão ali. E isso vai virando uma verdadeira egrégora, onde te motiva a continuar, a continuar, a continuar. E ser uma pessoa cada vez melhor. Porque eu mesmo quero ser uma pessoa cada vez melhor o tempo inteiro. E eu espero que vocês também queiram isso. Vamos terminando por aqui então hoje. Gente, muito obrigada de novo pela participação de vocês, pela presença de vocês, por vocês estarem aqui tão conectados e tão abertos e receptivos a tudo isso que eu tô trazendo. Que bom que vocês gostaram, que bom. Fiquem bem, obrigada demais pela presença mais uma vez. Para quem não conhece ainda, acesse o link da minha bio, conheça a comunidade Bem Meditar, vai ser um prazer enorme ter vocês lá. Fiquem bem. Para quem chegou atrasado, tá chegando agora, tudo bem também, a live vai ficar salva, assistam agora, tá bom? Obrigada demais.